Capítulo 7. Você vai saber se pensar bem? Ponto de vista de Mei Kazahara, parte 2. Olá, pássaro de corda! Você deve achar que estou estudando agora, com o livro aberto na sala de aula de algum colégio, como uma aluna normal. Como no nosso último encontro, eu disse que iria para outra escola. É natural você pensar assim, pássaro de corda. Além do mais, na verdade, fui para outra escola, para um internato particular, só para meninas que fica bem longe. Mas não vai imaginar que era um internato rústico. Nada disso. O meu quarto parecia de hotel, limpo e incrível. E eu podia escolher as refeições que queria no refeitório e tinha até quadras de tênis e piscina. Tudo lindo e maravilhoso. É claro que a mensalidade custava os olhos da cara e as alunas eram todas filhinhas de papai, meninas só meio problemáticas. Ao ler essa descrição, você deve conseguir imaginar mais ou menos como era o lugar, não é, pássaro de corda? Ficava no meio da montanha e era uma espécie de colégio de alto nível a céu aberto, com um muro alto ao redor, com arame farpado, um portão de ferro que nem um Godzilla seria capaz de quebrar, com guardas que pareciam soldados de terracota, fazendo revezamento para vigiar 24 horas por dia. Óbvio, era para não deixar ninguém sair, não para não deixar ninguém entrar. A essa altura, você talvez me pergunte, se sabia que era um lugar tão terrível assim, por que você foi? Se não queria isso, bastava não ter ido. Sabe, você tem razão. É um argumento válido. Mas, para ser franca, eu não tinha opção naquela hora. Como eu já havia causado muitos problemas, nenhuma escola concordava em me aceitar. Essa foi a única que me aceitou, apesar do meu histórico. E, além do mais, eu queria sair de casa. Por isso, resolvi entrar nesse internato, mesmo sabendo que seria terrível. E foi realmente terrível, de verdade. As pessoas costumam dizer: "Ah, foi um pesadelo." Mas esse lugar era bem pior do que um pesadelo. Mesmo quando eu acordava encharcada de suor de um pesadelo, tive muitos pesadelos nesse lugar. Sempre pensava: "Ah, não devia ter acordado." O pesadelo era bem melhor do que a realidade. Você sabe o que é passar por isso? Será que você já esteve num lugar tão terrível assim de verdade? No mais profundo desespero? No final das contas, só fiquei uns 6 meses nesse internato a céu aberto, hotel de luxo, prisão. Quando voltei para casa nas férias de primavera, deixei bem claro aos meus pais: se tiver que voltar para aquele lugar, me mato. Coloco uns 3 tampões no fundo da garganta, me afogo, corto os 2 pulsos e pulo do terraço do internato. Estava falando sério. Não era brincadeira. Meus pais têm, os 2 juntos, menos imaginação que uma rã. Mas sabem que, quando falo sério, não fico só nas ameaças. Sabem por experiência própria. Então,
Nunca mais voltei para aquele internato terrível e entre o fim de março e o mês de abril fiquei enfurnada em casa lendo, assistindo à TV ou sem fazer absolutamente nada. Então eu pensava mais ou menos 100 vezes por dia. Quero encontrar o pássaro de corda. Queria passar pelo beco, pular o muro, fazer uma visita para você e colocar a conversa em dia. Mas eu não podia simplesmente fazer uma visita a você porque eu estaria repetindo o que tinha feito no verão. Por isso, só fiquei observando o beco do meu quarto e pensando: o que o pássaro de corda estará fazendo agora? Agora que a primavera chegou de mansinho, que tipo de vida o pássaro de corda estará levando? Será que Kumiko voltou? O que aconteceu com aquelas espécies raras, as irmãs Malta Cano e Creta Cano? Será que o gato Noburo Vatai apareceu? Será que o hematoma do rosto se foi? Depois de um mês, eu já não aguentava mais levar esse tipo de vida. Não sei ao certo o que aconteceu, mas para mim o mundo em que eu vivia era o mundo do pássaro de corda sem tirar nem pôr. E eu também fazia parte desse mundo e de nenhum outro. Quando me dei conta, já vivia nesse mundo. Espere um pouco. Assim não vale, pensei. É claro que não é culpa sua, pássaro de corda, mas mesmo assim não vale. Por isso, precisei procurar o meu próprio lugar. E, depois de pensar muito, tive uma ideia. Pista. Se você pensar bem, mas bem mesmo, você vai saber, pássaro de corda. Se você se esforçar, vai conseguir ter uma ideia. Não estou em uma escola, nem em um hotel, nem em um hospital, nem em uma prisão, nem em uma casa. É um lugar especial que fica bem longe. Ele fica... Bom, é segredo, por enquanto. Este lugar também fica no meio de uma montanha. É cercado por um muro, não é tão alto assim. Tem um portão e guardas, mas podemos entrar e sair à vontade. O terreno é bem espaçoso, com um pequeno bosque, uma lagoa. Ao passear de manhã, costumamos avistar animais, sabe? Leões, zebras. Não, estou brincando. Só avistamos animais pequenos como guaxinins e fazões. Também há um alojamento onde estou morando agora. O quarto é individual e não chega aos pés do quarto daquele internato a céu aberto hotel de luxo prisão, mas até que é limpo. Pensando bem, acho que já escrevi sobre o quarto na carta anterior, não? Trouxe um toca-fitas de casa, um grande, você se lembra? E coloquei na estante. E agora está tocando Bruce Springsteen. Como é tarde de domingo e todo mundo saiu para passear, não tem ninguém para reclamar do volume alto. Por enquanto, minha única diversão é ir nos fins de semana à cidade, que fica nas imediações,
e comprar algumas fitas cassetes na loja de discos. Quase não compro livros e, quando quero ler algum, retiro na biblioteca. Uma amiga com quem me dou bem, minha vizinha de quarto, comprou um carro usado e me dá carona até a cidade. Um carro pequeno, sabe? Na verdade, ela está até me dando aulas de direção. Como o terreno é bem amplo, posso praticar à vontade no carro dela. Ainda não tenho carteira, mas até que sou uma boa motorista. Bom, para ser franca, além das fitas cassetes que compro, não vejo muita graça em ir à cidade. Todas por aqui dizem que vão enlouquecer se não saírem para a cidade uma vez por semana. Mas eu fico mais à vontade sozinha no quarto, ouvindo música, quando elas estão passeando. Uma vez, essa amiga que tem carro me chamou para sair. Disse que tinha um menino para me apresentar. Ela é da região e tem muitos conhecidos. Enfim, ela me apresentou um universitário que parecia ser bacana, mas como posso explicar? Eu ainda não consigo ter uma percepção clara de muitas coisas. Parece que as coisas estão bem afastadas de mim, como bonecos de tiro ao alvo, com várias camadas de cortinas transparentes no meio. Sabe, vou confessar, quando a gente se encontrava naquele verão, quando a gente bebia com apenas a mesa da cozinha nos separando, eu sempre pensava: e se o pássaro de corda pular em cima de mim e tentar me estuprar, o que vou fazer? Eu não sabia o que faria. Claro que eu resistiria gritando: não, pássaro de corda, não pode! Você não pode! Porém, ao pensar no por que não podia, ao pensar nos motivos, eu poderia acabar ficando confusa e, se você tentasse mesmo, talvez se aproveitasse da situação para me estuprar. Quando pensava nessa possibilidade, eu ficava nervosa e meu coração batia forte. Isso está errado! É injusto! Pensava. Acho que nem passou pela sua cabeça que eu pensava em coisas assim. Que menina boba você deve estar pensando, não é? Afinal, sou boba mesmo. Mas para mim, naquela hora, era algo muito, mas muito sério. Acho que por isso tirei a escada de corda do poço, fechei a tampa e deixei você preso lá dentro. Como se selasse tudo. Assim, você não apareceria de novo na minha frente e por um tempo eu não precisaria mais pensar em coisas complicadas. Peço desculpas, pássaro de corda. Pensando agora, percebo que não deveria ter feito aquilo com você, nem com ninguém. Às vezes, não consigo me controlar. Sei o que estou fazendo, mas não consigo parar. Esse é o meu ponto fraco. Mas acho que você não é o tipo de pessoa que saltaria sobre mim e tentaria me estuprar. Agora percebo bem isso. Não digo que você nunca seria capaz de me estuprar. Afinal, ninguém sabe o que pode acontecer na vida, não é? Mas que pelo menos você não faria isso para me deixar confusa. Não consigo explicar direito, mas é a impressão que eu tenho. Não importa. Vamos deixar esse assunto complicado de estupro para lá.
Bom, mas enfim, mesmo conhecendo o menino na cidade e saindo com ele, não consigo me concentrar no encontro. Mesmo quando abro um sorriso durante a conversa, minha mente está perambulando em outro lugar, como um balão de gás cuja corda foi cortada. Fico pensando em várias coisas sem relação, uma atrás da outra. Como posso explicar? Acho que no fim das contas, quero ficar sozinha por enquanto. E quero ficar divagando à vontade. Nesse sentido, acho que ainda estou em fase de recuperação. Volto a escrever. Acho que na próxima carta vou poder contar mais coisas com um pouco mais de detalhes. PS. Tente imaginar até a próxima carta onde estou e o que estou fazendo, ok? Capítulo 8 Noz moscada e canela. O gato estava completamente sujo de lama seca das orelhas à ponta do rabo. Os pelos estavam emaranhados e formavam bolinhas. Ele devia ter rolado por muito tempo em algum chão sujo. Peguei o felino, que ronronava alto, e examinei seu corpo minuciosamente de cabo a rabo. Ele parecia estar um pouco mais magro, mas afora isso, quase nenhuma mudança desde a última vez. A cara, o corpo, os pelos, tudo igual. Os olhos estavam bonitos e sem nenhum machucado. Parecia que ele não estava sumido fazia quase um ano, que apenas tinha saído por uma noite para brincar e voltado para casa na manhã seguinte. Levei o pratinho para o alpendre e coloquei um filé fresquinho de bonito que eu tinha acabado de comprar no supermercado. Ele comeu apressadamente, engasgando, ofegando e vomitando de vez em quando. Estava com muita fome. Tomou quase toda a água que coloquei no bebedouro fundo que estava guardado debaixo do armário da pia da cozinha. Depois ele se acalmou e ficou lambendo seu corpo sujo. De repente, se aproximou de mim como se tivesse lembrado que eu estava ali, pulou no meu colo e dormiu enrolado. O gato dormia com as patas dianteiras dobradas e a cabeça enterrada no rabo. No começo, ele ronronava, mas o som foi diminuindo até que ele adormeceu profundamente, baixando toda a guarda. Eu me sentei no alpendre, onde batia sol, e afaguei carinhosamente seu corpo, tentando não acordá-lo. Para ser sincero, eu mal me lembrava que o gato tinha sumido, pois tantas coisas haviam acontecido depois na minha vida. Ainda assim, senti meu coração se aquecer ao dar colo para aquela bola de pelos macia que dormia como pedra, confiando plenamente em mim. Coloquei a mão na altura do seu peito e procurei sentir as batidas do seu coração. Eram batidas rápidas e frágeis. Seu coração, como o meu, marcava incessantemente um tempo proporcional ao tamanho do seu corpo. Por onde o gato teria andado e o que teria feito? Por que voltou de repente? Eu não fazia a menor ideia. Seria bom se pudesse perguntar ao felino, pensei. Por onde você andou esse tempo todo e o que estava fazendo? Onde deixou o rastro do tempo perdido? Peguei uma almofada velha e coloquei o gato sobre ela. O seu corpo estava maleável como uma roupa recém-lavada. Quando o segurei com as mãos, ele abriu de leve os olhos e a boca, mas não miou. Depois de ver ele mudar de posição, bocejar e adormecer de novo na almofada, fui até a cozinha e organizei as compras que acabara de fazer. Coloquei os alimentos no armário e guardei na geladeira o tofu, as verduras e o peixe. Quando voltei a dar uma olhada,
O gato continuava dormindo na mesma posição no alpendre. Como seus olhos lembravam um pouco os do irmão mais velho de Kumiko, costumávamos chamá-lo de Noburuvataya de brincadeira, mas não era o seu nome verdadeiro. Passaram-se 6 anos sem que Kumiko e eu tivéssemos lhe dado um. Porém, mesmo que de brincadeira, Noburuvataya era um nome inadequado demais. Nesses 6 anos, o verdadeiro Noburuvataya se tornara grande demais. Não podíamos continuar chamando nosso gato assim. Precisava lhe dar um novo nome enquanto ele ainda estava comigo. Quanto antes, melhor. Um nome simples, concreto e real. Um nome que eu pudesse ver e apalpar. Era preciso eliminar de vez a lembrança, o som e o significado do nome de Noburuvataya. Recolhi o pratinho em que tinha servido o peixe. Estava limpo, como se tivesse sido lavado e enxugado. O gato deveria ter gostado muito da refeição. Fiquei feliz por ter comprado o bonito, por acaso, bem no dia da volta do gato. Senti que essa coincidência representava uma boa e luminosa premonição para mim e para o gato. Pensei em chamar o gato de Bonito. Expliquei a ele, afagando atrás da orelha. Veja bem, você não é mais Noburuvataya. Seu nome agora é Bonito. Se pudesse, queria anunciar isso ao mundo todo em voz alta. Fiquei lendo até o entardecer, sentado ao lado de Bonito no alpendre. Ele dormia como pedra, como se tentasse recuperar alguma coisa. Produzia um som silencioso como um fole baixo e seu corpo subia e descia devagar, acompanhando a respiração. De vez em quando, eu estendia a mão para tocar seu corpo quente e me certificar de que ele ainda estava ali. Era maravilhoso poder tocar em algo delicado apenas estendendo a mão. Sem que me desse conta, tinha me esquecido desse tipo de sensação havia muito tempo. Na manhã seguinte, Bonito não tinha sumido. Quando acordei, o gato dormia profundamente de lado com as patas estendidas. Devia ter acordado durante a noite e lambido todo o corpo com cuidado, pois o barro e os pelos emaranhados tinham sumido por completo. Estava quase idêntico a antes do desaparecimento, com a pelagem bonita. Abracei o corpo de Bonito por um tempo, servi seu café da manhã e troquei sua água. Depois me afastei um pouco e chamei: Psst, Bonito, psst. Na terceira vez, ele se virou para mim e respondeu baixinho. Eu também precisava começar aquele novo dia. Tomei banho, passei as camisas que tinha acabado de lavar, vesti uma calça de algodão e calcei os tênis novos. O céu estava ligeiramente nublado, mas, como não fazia frio, resolvi deixar de lado o casaco e sair só com um suéter grosso. Peguei o trem e desci na estação Shinjuku. Depois fui à Praça da Saída Oeste pela passagem subterrânea e me sentei no banco de sempre. A mulher apareceu depois das 3. Quando me viu, não se assustou. E eu também não me assustei diante da aproximação dela. Não nos cumprimentamos como se o encontro fosse combinado. Só levantei um pouco o rosto e ela torceu de leve os lábios, olhando para mim. Ela usava um casaco de algodão laranja que combinava com a primavera e uma saia justa de cor topázio. Tinha 2 brincos de ouro nas orelhas. Ela se sentou ao meu lado, tirou da bolsa um maço de Virginia Slims, como sempre fazia, colocou um cigarro na boca e acendeu com um isqueiro fino de ouro sem falar nada. Dessa vez não me ofereceu. Deu 2 ou 3 tragadas em silêncio, como se pensasse em algo, e então jogou o cigarro no chão como se testasse a gravidade. Em seguida, ela bateu de leve no meu joelho. Venha, disse ela, se levantando. Depois de pisar no cigarro e apagá-lo, eu a segui. Levantando a mão, ela parou um táxi na avenida e entrou.
Eu me sentei ao seu lado. Ela disse ao motorista um endereço em Aoyama com sua voz bastante sonora. Não abriu a boca até o táxi chegar à avenida Aoyama, após ter passado por uma rua congestionada. Fiquei observando a paisagem de Tóquio pela janela. Entre a saída oeste de Shinjuku e a avenida Aoyama havia uma infinidade de prédios novos que nunca tinha visto antes. A mulher tirou uma agenda da bolsa e escreveu algo com uma pequena caneta esferográfica de ouro. De vez em quando, ela olhava o relógio de pulso como se verificasse a hora. O relógio era de ouro e tinha o formato de bracelete. Pelo visto, a maioria das coisas que ela usava era de ouro. Ou será que todas as coisas que ela tocava se transformavam em ouro? Ela me levou a uma loja de grife de um estilista e escolheu 2 ternos de tecido fino para mim, um cinza azulado e outro verde escuro. O estilo desses ternos, sem dúvida, teria sido inadequado para o escritório de advocacia onde trabalhei, mas percebi que eram caros só de vesti-los. Ela não me deu nenhuma explicação e também não perguntei nada, apenas segui as suas instruções. O que eu estava fazendo me lembrou de algumas cenas de filmes conceituais que assistira nos meus tempos de universitário. Nesses filmes, quaisquer explicações eram rejeitadas e consideradas um mal que prejudicava o senso da realidade. Talvez seja um modo de pensar ou uma maneira de ver as coisas, mas era muito estranho uma pessoa de carne e osso estar em um universo desses na vida real. Como eu tinha uma compleição física mais ou menos padrão, não havia muita necessidade de grandes ajustes. Bastava acertar a manga dos paletós e a barra das calças. A mulher escolheu 3 camisas e 3 gravatas para cada terno, assim como 2 cintos e meia dúzia de meias. Ela pagou no cartão de crédito e pediu para entregar as compras na minha casa. Já devia ter em mente que tipo de roupa e como eu deveria me vestir, pois gastou pouco tempo nas escolhas. Eu demoraria mais tempo até para escolher uma borracha na papelaria. De qualquer maneira, precisava reconhecer que ela tinha um impressionante bom gosto para escolher roupas. A combinação das cores e estampas das camisas e gravatas que ela pareceu escolher de maneira aleatória era incrível, como se tivesse sido feita depois de muita reflexão, fugindo ao mesmo tempo do convencional. Depois ela me levou a uma loja de sapatos e comprou 2 pares que combinavam com os ternos. Também não demorou quase nada nessas escolhas. Como na grife, pagou com o cartão de crédito e pediu para entregá-los na minha casa. Achei que não havia necessidade de pedir para entregar 2 pares de sapato, mas aquele parecia ser o jeito dela. Escolher as peças sem perder tempo, pagar com o cartão de crédito e pedir para entregar em casa. Depois fomos a uma relojoaria. Mais uma vez, ela empregou o mesmo método. Sem pestanejar, escolheu para mim um relógio de pulso elegante, de boa qualidade, com pulseira de couro de crocodilo que combinava com os ternos. Custou 50 ou 60 mil ienes. Até então, eu usava um relógio barato de plástico que aparentemente não caíra nas graças da mulher. Desta vez, porém, ela não mandou entregar em casa. Pediu para embrulhar para presente e me entregou sem falar nada. Em seguida, me levou a um salão unissex. Era um salão espaçoso, com espelhos em todas as paredes e piso brilhante de madeira que lembrava um estúdio de dança. Havia cerca de 15 cadeiras, e os cabeleireiros iam de um lado para o outro em volta delas com tesouras e escovas como um balé. Vasos de plantas ornamentais estavam espalhados nos cantos, e uma caixa de som no teto tocava o solo de piano de Keith Jarrett, um pouco repetitivo. A mulher deve ter feito a reserva com antecedência, pois assim que entramos fomos atendidos.
Eu fui levado para uma das cadeiras e a mulher deu instruções detalhadas ao cabeleireiro magro que parecia ser seu conhecido. Ao ouvir as instruções, o cabeleireiro acenava, olhando o reflexo do meu rosto no espelho, como se visse ingredientes de um prato que iria preparar. Seu rosto lembrava o de Solzhenitsyn na juventude. Volto assim que vocês estiverem prontos, disse ela, saindo do salão a passos rápidos. O cabeleireiro quase não me dirigiu a palavra. Disse apenas: aqui, por favor, quando me levou para lavar o cabelo e, com licença, quando espanava os fios. Assim que ele se afastava, eu estendia a mão e tocava no hematoma da minha bochecha direita. Podia ver o reflexo de vários clientes no espelho e entre eles o meu. E eu tinha um hematoma azul vívido no rosto, mas não o achei feio ou repugnante. Fazia parte de mim e eu precisava aceitá-lo. De vez em quando, sentia que alguém olhava o hematoma. Porém, como havia pessoas demais no salão, eu não sabia ao certo quem. Apenas sentia os olhares. O cabeleireiro terminou meu corte em 30 minutos. Desde que eu havia abandonado o trabalho, era a primeira vez que meu cabelo voltava a ficar curto. Quando a mulher retornou, eu folheava as páginas de uma revista ouvindo música sentado na cadeira de espera. Ela pareceu ter ficado bastante satisfeita com o meu novo corte e pagou a conta, tirando uma nota de 10.000 ienes da carteira. Assim que saímos do salão, ela parou e me mediu da cabeça aos pés com cuidado, como eu tinha feito com o gato. Parecia verificar se ainda faltava alguma coisa. Aparentemente, por hora, estava tudo no lugar. Ela conferiu o relógio de pulso de ouro e soltou uma espécie de suspiro. Já eram quase 7. Vamos jantar, ela disse. Está com fome? Eu só tinha comido uma torrada no café da manhã e uma rosquinha no almoço. Acho que sim, respondi. Ela me levou a um restaurante italiano nas imediações. Parecia ser conhecida também nesse lugar, pois, sem que precisasse dizer nada, fomos conduzidos a uma mesa silenciosa na parte dos fundos. A mulher se sentou e, depois que fiz o mesmo, ela me mandou tirar tudo o que tinha nos bolsos da calça. Obedeci sem dizer nada. Eu tinha a impressão de que a realidade se perdera e estava perambulando em algum lugar. Espero que me encontre. Pensei. Eu não trazia muita coisa nos bolsos. A chave, o lenço e a carteira. Coloquei na mesa. Ela olhou tudo com desinteresse por um tempo antes de pegar minha carteira e ver o que tinha dentro. Devia ter 5.500 ienes em dinheiro, além de um cartão telefônico, cartões de banco e minha carteirinha de usuário da piscina pública. Era tudo. Não havia nada de interessante, nada para cheirar, medir, sacudir, molhar ou ver contra a luz. Ela me devolveu tudo sem mudar de expressão. Vá até o centro amanhã e compre uma dúzia de lenços, uma carteira nova e um chaveiro, disse ela. Essas coisas você é capaz de escolher sozinho, certo? Quando foi a última vez que você comprou cuecas? Refleti por um momento, mas não consegui lembrar. Não lembro, respondi. Faz um tempo que não compro, acrescentei. Mas gosto de manter as minhas coisas limpas e, apesar de estar morando sozinho, sempre lavo minhas roupas. Não interessa. Compre umas 12 cuecas, disse ela categoricamente.
como se não quisesse mais tocar no assunto. Assenti em silêncio. Traga a nota que reembolso a você. Procure comprar tudo da melhor qualidade. Vou arcar também com os custos da lavanderia, então trate de lavar as camisas sempre que usar, mesmo que uma só vez. Entendeu bem? Assenti de novo. O dono da lavanderia em frente à estação ficaria feliz ao saber disso. Mas, pensei eu tentando construir uma frase mais longa com essa conjunção simples que parecia pregada na janela. Mas por que você está fazendo tudo isso por mim? A mulher não respondeu. Tirou um maço de Virginia Slims da bolsa e colocou um cigarro na boca. Um garçom alto, de rosto bonito, se aproximou às pressas e acendeu o cigarro como quem está acostumado. Quando ele riscou o fósforo, ecoou um som seco e agradável que pareceu abrir meu apetite. Depois ele nos entregou o cardápio que a mulher nem chegou a olhar. Ela também não quis saber do prato do dia e se limitou a dizer: quero uma salada verde, uma porção de pães e peixe branco. Quero a salada com pouco molho e uma pitada de pimenta. Água com gás, sem gelo. Como eu não queria ter o trabalho de examinar o cardápio, pedi a mesma coisa. O garçom se curvou de leve e se afastou. Aparentemente, minha realidade ainda não tinha me achado. Sabe, vou perguntar só por curiosidade. Não entenda como crítica. Tomei coragem e questionei mais uma vez. Não estou reclamando por ter recebido tantos presentes, mas sou tão importante assim para você gastar tanto tempo e dinheiro? Continuei sem resposta. Só por curiosidade, insisti. Ela não respondeu. Continuou observando com interesse a pintura a óleo da parede sem ligar para mim. O quadro representava uma paisagem rural da Itália, acho eu. Havia um pé de pinheiro bem podado e algumas casas rústicas vermelhas ao longo da colina. Embora não fossem casas grandes, eram todas simpáticas. Que tipo de gente moraria por ali? Me perguntei. Provavelmente pessoas normais que levavam uma vida normal. Pessoas que não recebiam ternos, sapatos e relógios da noite para o dia de uma ilustre desconhecida e que não estavam interessadas em arranjar uma bolada de dinheiro para comprar um poço seco sem água. Senti muita inveja das pessoas que moravam no mundo normal. Se pudesse, eu gostaria de entrar e fazer parte dessa pintura. Gostaria de entrar em uma das casas, tomar a bebida que seria oferecida e dormir profundamente, sem pensar em nada, coberto com o edredom. O garçom se aproximou e serviu água com gás para nós dois. Ela apagou o cigarro no cinzeiro. Fique à vontade para fazer outra pergunta, disse ela. Enquanto eu pensava em alguma coisa, ela tomou um gole de água com gás. O rapaz que estava no escritório de Akasaka é seu filho? Sim, respondeu ela sem pestanejar. Ele não fala? Ela assentiu. Desde pequeno ele não era de falar muito, mas antes de completar 6 anos, parou de falar completamente.
desde então, não emitiu nenhum som. Aconteceu alguma coisa para ele ficar assim? Ela ignorou minha pergunta. Pensei em outra. Se ele não fala, como faz para se comunicar? Ela franziu as sobrancelhas de leve. Não ignorou completamente minha pergunta, mas não parecia disposta a responder. A senhora também escolheu as roupas dele, não? Todas elas, assim como escolheu para mim. Ela respondeu: simplesmente não gosto de ver as pessoas se vestirem errado. Não suporto. É mais forte do que eu. Pelo menos quero que as pessoas à minha volta se vistam direito e de maneira adequada, inclusive nos detalhes que ficam escondidos. Então, a senhora não liga para o meu duodeno? Perguntei, brincando. Tem algum problema com seu duodeno? Perguntou ela, me encarando com um olhar sério. Eu me arrependi de ter feito a brincadeira. Não tenho nenhum problema no duodeno por enquanto. Era só uma piada. Foi apenas um exemplo. Ela continuou me encarando por um tempo desconfiada. Deveria estar pensando no meu duodeno. Por isso quero que as pessoas se vistam direito, mesmo que eu tenha que escolher e comprar as roupas delas. É só isso. Não se preocupe. Faço isso apenas por conveniência pessoal. Fisiologicamente, não suporto ver as pessoas mal vestidas. Como um músico com bom ouvido que não suporta desafinados. Bem, acho que sim. Então a senhora compra roupas para todas as pessoas que estão à sua volta, assim como comprou para mim? Sim, mas não tenho tantas pessoas à minha volta. Mesmo que seja insuportável para mim ver gente mal vestida, não posso comprar roupas para todas as pessoas do mundo. Tudo tem limite. Exatamente. Comemos a salada servida. Tinha bem pouco molho, como ela pedira. Eu podia contar nos dedos quantas gotas. Você tem mais alguma pergunta? Sim. Gostaria de saber o seu nome, respondi. Melhor dizendo, gostaria de poder chamar a senhora de alguma maneira. Ela mordiscou uma folha da salada sem falar nada por um tempo. E franziu as sobrancelhas como se tivesse engolido algo muito picante por engano. Por que você precisa saber o meu nome? Por acaso, pretende escrever uma carta para mim? Nomes são coisas insignificantes. Sim, mas como vou fazer quando precisar chamar a senhora na rua, por exemplo? Ela colocou o garfo sobre o prato e limpou a boca com o guardanapo em silêncio.
Entendi. Nunca tinha pensado por esse lado. Você tem razão. Nesse caso, acho que seria bom ter um nome para que você pudesse me chamar. Ela ficou pensando a respeito por um longo tempo. Enquanto isso, continuei comendo a salada calado. Então você precisa de um nome para me chamar na rua, é isso? Bem, é isso. Quer dizer que não precisa ser o meu nome verdadeiro. Assenti. Um nome. Que tipo de nome seria bom? Perguntou ela. Acho que um simples, fácil de pronunciar, de preferência um nome concreto e palpável, fácil de lembrar. Por exemplo, bom, o nome do meu gato é Bonito. Escolhi esse nome ontem mesmo. Bonito! Repetiu a mulher em voz alta, como se verificasse a sonoridade. Ela ficou observando o moedor de pimenta diante dos olhos, até que levantou o rosto e disse: Noz moscada. Noz moscada? Sim, foi a primeira coisa que me veio à mente. Se você não se importa, noz moscada pode ser meu nome. Por mim, tudo bem. E como posso chamar seu filho? Canela. Noz moscada e canela, disse eu. Noz moscada a casaca e canela a casaca, corrigiu a mulher. Ora, vamos, não são nomes tão ruins assim. Noz moscada a casaca e canela a casaca. Se Mei Casahara soubesse que conheci pessoas com esses nomes, ficaria abismada. Poxa vida, pássaro de corda! Por que você não consegue ter amigos um pouco mais normais? Por que será, Mei Casahara? Não faço a menor ideia. A propósito, um ano atrás, conheci duas irmãs que se chamavam Malta Cano e Creta Cano. Comentei. Por causa delas, eu passei por muitas situações complicadas, mas já não tenho contato com elas. Noz moscada só acenou de leve, sem fazer nenhum comentário. Elas sumiram, acrescentei sem ânimo, como gotas de orvalho em uma manhã de verão, ou como estrelas diante do despertar da alvorada. Com o garfo, a mulher colocou na boca uma folha que parecia chicória. Depois estendeu a mão e tomou um gole de água do copo, como se tivesse se lembrado de uma promessa antiga. Por sinal, você não quer saber mais sobre aquele dinheiro que recebeu anteontem? Quero saber muito. Posso contar.
mas é uma longa história. Vai terminar até a sobremesa? Acho impossível, respondeu Noz Moscada Casaca. Capítulo 9. No fundo do poço. Ao descer ao fundo do poço escuro pela escada de ferro, procurei às apalpadelas, como sempre fazia, o taco de beisebol que tinha deixado de pé encostado na parede. Era o taco daquele homem que carregava o estojo de violão que eu tinha trazido de maneira quase automática ao fim daquele episódio. Curiosamente, meu coração se tranquilizou quando, na escuridão do fundo do poço, peguei o taco cheio de arranhões antigos. Aquele taco me ajudava a me concentrar. Por isso, eu sempre o deixava no poço. Até porque não era nada fácil descer e subir a escada carregando um taco. Assim que o encontrei, segurei sua base com firmeza e encolhi os braços como um jogador se preparando para rebater. E me certifiquei de que era realmente o meu taco. Depois, verifiquei cada detalhe da escuridão para ter certeza de que nada tinha mudado. Prestei atenção nos sons. Inspirei o ar, conferi a terra com a sola do sapato e testei a rigidez da parede, dando batidas leves com a ponta do taco. Tratava-se apenas do ritual habitual para eu tentar me acalmar. O fundo do poço se parecia muito com o fundo do oceano. Ali tudo permanecia imutável, conservava sua forma original como comprimido pela pressão da água. O tempo podia passar, mas nada mudava de um dia para o outro. No alto, a luz estava recortada em um círculo perfeito. Era o céu do fim da tarde. Olhando para cima, pensei no mundo da superfície que presenciava o entardecer de outubro. Lá, as pessoas deveriam estar levando sua vida cotidiana. Sob a tênue luz do outono, caminhavam pela cidade, faziam compras, preparavam o jantar e voltavam para casa de trem. E pensavam, ou talvez nem chegassem a pensar, que tudo isso era a coisa mais natural do mundo. Como eu, até um tempo atrás. Eu também não passava então de um elemento anônimo dessa massa informe e vaga de pessoas. Sob essa luz, as pessoas aceitavam outras pessoas e eram aceitas por outras. Alimentavam relações duráveis ou passageiras ligadas por uma espécie de intimidade envolta pela luz. Mas eu já não fazia mais parte desse mundo. Essas pessoas estavam na superfície e eu no fundo do poço. Elas tinham a luz e eu as trevas. Às vezes eu chegava a pensar que nunca mais seria capaz de voltar ao mundo da superfície, que nunca mais seria capaz de sentir aquela sensação tranquila de ser banhado pela luz, que nunca mais seria capaz de dar colo ao gato macio. Quando pensava nessas hipóteses, sentia um formigamento surdo dentro do peito, como se algo estivesse sendo exprimido. Porém, ao cavar a terra macia com a sola de borracha do sapato, essas ideias iam se afastando cada vez mais de mim, assim como o próprio mundo da superfície. O senso de realidade ia se turvando, dando lugar à familiaridade do poço que me envolvia aos poucos. O fundo do poço era quente e silencioso, e a terra macia me tranquilizava. A dor dentro do meu peito diminuía
como se a ondulação circular em uma superfície d'água desaparecesse lentamente. Esse lugar me aceitava e eu aceitava esse lugar. Segurei a base do taco com firmeza, fechei e abri os olhos, olhei para cima. Depois, fechei a tampa do poço puxando a corda suspensa. Canela, que era bastante engenhoso, tinha elaborado um sistema de polia para que eu pudesse fechar a tampa mesmo no fundo do poço. Agora, a escuridão era total. A abertura do poço estava fechada e não havia luz em nenhum lugar. Não conseguia mais ouvir o intermitente som do vento. A separação entre o mundo das pessoas e o meu se tornou definitiva. Nem lanterna eu carregava. Era uma espécie de profissão de fé que eu fazia mostrando para todos que eu estava disposto a aceitar as trevas como eram. Encostado na parede de concreto, eu me sentei no chão e fechei os olhos, colocando o taco entre os joelhos. Como estava na escuridão total, naturalmente não precisava fechar os olhos, porque não enxergava nada mesmo. Mesmo assim, fechei. Por mais escuras que fossem as trevas, o ato de fechar os olhos tinha seu significado. Respirei fundo algumas vezes para me acostumar ao espaço cilíndrico profundo e escuro. Senti o mesmo cheiro característico e a mesma carícia do ar na minha pele. O poço havia sido fechado uma vez por completo, mas o ar do interior continuava igual, o que era curioso. Cheirava a mofo e estava um pouco úmido. O cheiro era igual ao que eu sentira da primeira vez que desci. Para este lugar não havia tempo nem mudanças de estação. Para este lugar não havia tempo nem mudanças de estação. Eu sempre usava os mesmos objetos da primeira descida, os tênis velhos e o relógio de plástico. Como o taco de beisebol, eles ajudavam a me tranquilizar. Na escuridão total, me certifiquei de que estavam firmes como uma extensão do meu corpo. Eu me certifiquei também de que não tinha me afastado de mim mesmo. Abri os olhos e voltei a fechá-los depois de um tempo para familiarizar gradualmente minhas trevas internas às externas. E assim o tempo passou. Já não conseguia mais distinguir direito as trevas como das outras vezes. Já não sabia se estava de olhos abertos ou fechados. O hematoma da minha bochecha começou a se aquecer de leve. Senti que ele assumia uma tonalidade roxa vívida. As diferentes trevas se misturavam aos poucos, e entre elas me concentrei no meu hematoma e pensei naquele quarto. Tentei me afastar de mim mesmo, assim como fazia quando estava com elas. Tentei me libertar do meu corpo desajeitado que estava agachado na escuridão. Nesse momento, eu não passava de uma casa vazia, de um poço abandonado. Tentei sair desse lugar e me transferir para outra realidade que corre em velocidade diferente. Continuei segurando o taco com firmeza. Só havia uma parede que me separava daquele quarto estranho e agora, provavelmente, eu era capaz de atravessá-la. Com meus próprios meios
e com a força da profunda escuridão que havia no fundo do poço. Ao prender a respiração e me concentrar, conseguia ver as coisas que havia no quarto. Eu não estava dentro, mas conseguia vê-lo. Via a sala de estar do quarto 2008. As grossas cortinas da janela bem fechada e o quarto bem escuro. Havia uma infinidade de flores no vaso e um perfume sugestivo e pesado pairava no ar. Havia uma luminária de chão no canto, logo na entrada. Sua luz estava morta, como a luz da lua ofuscada pela manhã. Ainda assim, ao prestar atenção com persistência, as coisas que estavam no ambiente começaram a ganhar uma forma vaga graças a uma luz tênue que vazava de algum lugar. Como quando os olhos se acostumam com a escuridão no cinema. Sobre a pequena mesa no centro do quarto, havia a garrafa de Cute-Sac quase cheia. No balde, gelos recém-quebrados, com os cantos ainda pontudos. E no copo, uísque com gelo. Havia também uma bandeja de aço inoxidável. Eu não sabia que horas eram, nem se era manhã, tarde ou noite. Talvez, desde o começo, a questão das horas fosse irrelevante nesse lugar. Uma mulher estava deitada na cama do quarto ao fundo. Eu ouvia o farfalhar de sua roupa. Quando ela balançava o copo de leve, fazia um som estranhamente alegre. Ao ritmo dele, os minúsculos grãos de pólen que flutuavam balançavam, despertando depressa com um leve tremor do ar. As trevas aceitaram os grãos de pólen em silêncio, e eles aceitos tornaram as trevas ainda mais densas. A mulher aproximou o copo de uísque da boca, deu um gole e tentou falar algo para mim. O quarto estava completamente escuro e não dava para enxergar nada. Apenas o vulto se movia disforme, querendo falar alguma coisa para mim. Fiquei aguardando, respirando sem fazer barulho, à espera de suas palavras. Era tudo o que havia nesse lugar. Como um pássaro imaginário voando no céu imaginário, eu estava no alto observando a cena se desenrolar no quarto. Ampliei a cena, depois recuei alguns passos para ter uma visão geral. Depois me aproximei de novo e ampliei a cena outra vez. Desnecessário dizer que, naquele lugar, os detalhes tinham grande significado. Detalhes como o formato, a cor, a textura. Verifiquei todos, um por um, em sequência. Praticamente não havia ligação entre os detalhes. O calor também já estava perdido. O que eu fazia naquela hora não passava de uma ordenação mecânica dos detalhes. Mas a tentativa não era em vão. Não era em vão. Assim como o atrito entre as pedras ou entre achas de madeira gerava calor e chama, uma realidade com alguma ligação foi se formando aos poucos. Assim como os sons aleatórios que, depois de algumas repetições simples e sem sentidos, acabam formando uma sílaba.
Eu conseguia sentir essa tênue ligação sendo gerada no interior da escuridão. Sim, é assim mesmo. Tudo ao redor estava em silêncio e eles ainda não tinham notado a minha presença. Sentia que a parede que me separava desse quarto se derretia e se tornava macia como uma gelatina gradualmente. Prendia a respiração. Tinha que ser agora. Porém, no exato instante em que daria o primeiro passo na direção da parede, um som agudo de batidas à porta quebrou o silêncio, como se alguém tivesse percebido tudo. Alguém estava batendo a porta com o punho fechado com força. Era a mesma batida que eu tinha ouvido antes. Uma batida aguda, resoluta, como um martelo cravando um prego na parede. A sequência também era a mesma. 2 batidas rápidas, um intervalo, mais 2 batidas rápidas. Percebi que a mulher prendeu a respiração. Os grãos de pólen que flutuavam ao redor tremeram e as trevas também balançaram bastante. Com o som das batidas, minha passagem, que ganhava forma, foi completamente interrompida. Como acontecia das outras vezes. Voltei de novo para dentro do meu corpo, sentado no fundo do poço comprido. Estava encostado na parede, segurando o taco. A sensação do mundo de cá voltou às minhas mãos, como se a imagem fosse focalizada gradualmente. Senti que a base do taco estava ligeiramente úmida com meu suor. Meu coração saía pela garganta. Nos meus ouvidos ainda ressoava o som nítido das batidas duras que pareciam perfurar o mundo. Conseguia ouvir o som da maçaneta sendo girada sem pressa na escuridão. Alguém ou algo de fora estava tentando abrir a porta devagar. Estava tentando entrar no quarto sem fazer barulho. No entanto, nesse instante, todas as imagens se apagaram. A parede voltou a ser dura e rígida e fui expelido para o lado de cá. Envolto na profunda escuridão, tentei bater com a ponta do taco na parede bem diante dos meus olhos. Não passava da parede de concreto de sempre dura e fria. Eu estava cercado pelo concreto cilíndrico. Faltava pouco, pensei. Estava me aproximando cada vez mais, sem dúvida. Um dia acabarei entrando, passando por essa divisória. Vou entrar no quarto antes daquela batida à porta e permanecerei lá. Mas quanto tempo ainda vou precisar para isso e quanto tempo me resta? Além disso, eu tinha medo de que tudo se tornasse realidade. Tinha medo de ficar frente a frente com o que haveria naquele lugar. Permaneci agachado no meio da escuridão por mais um tempo. Precisava acalmar as batidas do coração. Precisava soltar as mãos do taco. Precisava de um pouco mais de força e de tempo para me levantar do chão do fundo do poço e subir à superfície
pela escada de ferro.